Bom dia, Paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Gira Albano. Hoje é uma quinta-feira, tá? Dia 22 de maio de 2025. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, libertando, livrando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas, Senhor, é que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Teu Deus, repreende toda opressão, toda seta, toda retaliação, em nome de Jesus. O momento João 3,30 é um momento de palavra, tá? Aleluia. Diz assim, Deuteronômio 10, tábuas iguais à primeira, tá bom? Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como a primeira e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Desculpa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, que a missionária da Dirobano sume e desapareça, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo apareça, porque o objetivo do canal, Pai, é simplesmente pregar a Tua palavra em tempo e fora de tempo, como ela é. Senhor, me ajuda a pregar a Tua palavra com sinceridade, Pai, com humildade acima de tudo, Pai, com humildade. Deus, para pregarmos a Tua palavra, temos que ter humildade, porque o objetivo do canal João 3,30 é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que cresça, que seja exaltado, que seja glorificado para sempre, Pai. Esse é o objetivo, né? E que eu, Senhor, na minha pequenez, Pai, venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Fale, Pai, aos teus servos, principalmente a mim, aquilo que tem para falar aos nossos corações nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o objetivo do canal é que o Senhor sempre apareça e que eu diminua. Amém. Diz assim, né? Naquela mesma ocasião, diz assim, Deuteronômio 10, tá? Tábuas iguais à primeira. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra com a primeira e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam na primeira que você quebrou e vocês a colocarão na arca, né? Então, Deus, ele pede para Moisés tá fazendo a arca, porque a gente lembra que quando o Senhor falou assim: Moisés, desce, porque aquele povo que eu te dei, né, está lá embaixo, né? E o povo estava adorando o bezerro de ouro. Então, quando Moisés chega, Moisés acaba, né, jogando a tábua, que ele ficou lá durante 40 dias e 40 noites jejuando, para que o Senhor a desse, ele joga no chão, né? Porque devido ali que o povo havia feito, tá bom? E aí, igreja, desculpa. Aí Deus agora pede para Moisés que ele vai fazer de novo a tábua, mas que ele tem que fazer uma arca, tá? Então eu fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos, né? Você sabe que a madeira de acácia é uma madeira muito resistente, e ali no deserto, né, ela era muito, muito importante, né? Porque como eles sempre estavam subindo e descendo, né? Como é que eu posso dizer? Ela tinha uma durabilidade muito grande, tá? Ela resistia ao vento, o sol, né? Aquele deserto, vamos dizer assim, escaldante, tá? Que de dia era um calor e à noite era frio. Então era apropriada, ela se adaptava ao ambiente. E era de fácil acesso ali para os israelitas, tá? E ela era muito cheia de resina, ela tinha muita resina. Isso a tornava a durabilidade dela maior, tá? O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a você no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor os entregou a mim. Então, ele vai e conta o que acontece e como que foi que Deus fez, né, a segunda tábua e a arca para entregar de novo ao povo que era obstinado, tá bom? E aí, diz assim no 5, e eu voltei, desci do monte e coloquei a tábua na arca que tinha feito, e lá
ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. E aí ele coloca lá dentro da tábua, da arca que ele fez, né? As tábuas e deixa lá. Depois, mais para frente, né? Essa tábua, essa arca, ela vai ser colocada também. A vara de Arão, que floresceu no deserto, né? E o maná, né? Que representava o alimento de Deus para este povo. Os israelitas partiram dos poços dos jacanitas e foram até Mosera. Ali, Arão morreu e foi sepultado, e seu filho Eliezer foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudigodá e de lá para Jotibatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor. Perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar a bênção em seu nome, como se faz ainda hoje. E por isso que os levitas não têm nenhuma porção na terra ou herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, né? Deus é a herança dos levitas, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. E aí a gente vê que a palavra continua. Eita, cadê? Meu Deus. Poxa, criou vida aqui. E diz assim, no 10. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e embora dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduz o povo em seu caminho para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados. Então, Moisés sempre como intercessor, né? Ali é algo muito tremendo, né? Deus, ele escutava Moisés, aleluia, né? Deus, ele escutava Moisés, né? E por Deus escutar Moisés, Deus muitas vezes deixou de fazer aquilo que ele queria fazer com o povo de Israel, né? Que muitas vezes desobedecia, né? Então, Deus escutou Moisés. E isso é muito interessante, né? Que a gente vê que Deus, ele tendo um intercessor, né? Como Moisés, né? É maravilhoso, né? O que tá faltando nos dias de hoje. Intercessores verdadeiros que intercedem pelas ovelhas. Rebelde, que às vezes se desvia, que nós somos falhos, né, igreja? Exortação, temor do Senhor. E agora, Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema, né? Deus está pedindo temor, né? A palavra do Senhor diz que o temor é o princípio da sabedoria, né? A gente teme a Deus, é perfeição, né? Porque quando a gente teme a Deus, a gente evita fazer tantas coisas, mas por quê? Porque você ama Deus, né? E você teme Ele. Então, não vou fazer nada que desabone a Deus, né? Mesmo muitas vezes a carne pendendo para a maldade, mas a gente resiste. E o Senhor, o seu Deus, que anda em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça os seus mandamentos e aos seus decretos que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e a terra, os mais altos céus, a terra e tudo que nela há. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a você, descendentes dele, escolheu entre todas as nações, como se vê hoje, né? Então, ele falou que tudo é de Deus, né? Mas que Deus amou, Deus escolheu, Deus fez uma promessa ali para os antepassados dele, né? Então, igreja, esse é o povo escolhido de Deus, Amanda Sudekum, né? Que Deus amou, né? Que Deus escolheu. E hoje eu e você, né? Somos o Israel eleito, também o Senhor nos elegeu, o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, né? Por isso que ele diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Né? Nem todos vão conseguir continuar, né? Se realmente Deus não tiver seguro na mão, não consegue, igreja, de jeito nenhum. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixe de ser obstinado, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano do soberano, o grande Deus poderoso, temível, que não age com parcialidade,
nem aceita suborno. Então, tá deixando bem claro aqui, né? Que Deus, ele não vai agir de maneira obscura, né? De maneira arandaçu, decomandai, amandasai, que não seja transparente, né? Então, tá mostrando, né, que Deus, né, ele é soberano, poderoso, temível e que não age com parcialidade, nem aceita suborno, né? Isso é muito importante para mim e para você, aleluia. Porque no céu não vai contar o que você tem, você não vai comprar o céu, né? Mas na sua persistência, na sua vida, conforme você vai se deixando sair de si, Deus, ele vai crescendo na sua vida, na minha vida, né? Ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Isso é muito lindo, né? Prova que Deus, ele ama, né? Então, igreja, a gente tem que ter o cuidado de defender os órfãos, as viúvas, amar o estrangeiro, dando alimento e roupa. Porque Deus, quando ele fala muito para Israel, ama o estrangeiro. Por quê? Porque vocês foram estrangeiros numa terra ali do Egito e vocês foram humilhados, vocês foram massacrados, né? Então não faça com os outros, ame eles, cuide deles, né? Ame os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito, né? Então Deus, ele deixa bem claro, ame, né? Então é uma ordem de Deus, tá bom? Amar os estrangeiros. Tema o Senhor, o seu Deus, e sirvam apenas, apeguem-se a ele e façam os seus juramentos, tão somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor. Quem é o motivo do meu louvor e do teu, né? Deus, né? Do seu louvor, pois ele é, aleluia, glória a Deus, seu Deus. Porque vocês fez aquelas grandes e temíveis, porque ele fez grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Então, Deus fez coisas tremendas ali para o povo de Israel. E eles contemplaram, igreja, contemplaram. Arandaçuda, como os milagres, né? A coluna de fogo, né? E a nuvem que acompanhava eles, o cuidado de Deus, né? Arandaçuri me decomanai. No 22 diz assim: os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 do todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Você lembra que Jacó subiu com 70 almas, né? E agora era uma nação inteira. Sabe, igreja? É muito lindo o que Deus faz, né? Por causa de uma promessa, né? Lembra que Deus fala assim, Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. Aleluia, né? Mostrando que Deus ia fazer essa nação crescer muito. Aramanaçu e decai, né? Porque Deus tinha promessa, sabe, igreja? As promessas de Deus na minha e na tua vida, elas, nossa, é muito difícil. Abraão não viu o que Deus tinha para fazer, né? Mas os seus descendentes viram a grandeza, né? No Egito ele ficou um povo numeroso. Depois, quando foi para o deserto, as pessoas temiam porque achavam que eles eram muito, né? Um povo forte. Mas principalmente porque esse povo era um povo de Deus, aleluia, né? Igreja, que Deus ele possa trabalhar na minha e na sua vida. Que Deus possa nos dar humildade, santidade, sabedoria e força. Deus, olha, igreja, eu preciso da santidade de Deus. Eu preciso da sabedoria de Deus e principalmente da humildade de Deus. Porque é só a humildade de Deus para fazer com que a gente reconheça que nós somos dependentes dele, né? E que somos passivos de erros, de falha, mas que o nosso Deus é perfeito. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Que na paz, né? Agora são 7h35. São 7h35 da manhã dessa quarta-feira, né? Quarta não, mulher, quinta, gente. Vigia, né? Hoje é quinta, mulher, né? E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Aqui em São Paulo já amanheceu friozinho. Fiquem na paz.